Bem-vindos ao podcast Donas. Eu sou a Mari Kawabata, junto com as minhas amigas parceiras, a Suzy Teruia. Olá, aqui você vai ouvir histórias de sucesso. E a Verônica Ota, da Amiga Oi. do Pastel. Oi! Gostei. E para falar em histórias de sucesso, hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Luana, do Personal Organizer. Oi, gente, tudo bem? E conta um pouquinho da sua história. Estou muito feliz de você estar aqui, de você ter obrigada. aceitado o nosso convite. Conta um pouquinho, você... como foi assim, a sua infância? Você já tinha contato com isso? Você já era uma pessoa muito organizada desde pequena? Como foi? Bom, eu tô trabalhando há quase 2 anos com organização, né? Somente com organização. E nunca fui uma pessoa organizada. Isso até chega a ser engraçado, né? Que legal. Porque logo no início, quando eu comecei a empreender, eu imaginei que ia ter situações onde as pessoas iam me perguntar isso. Porque eu acompanhava as profissionais. E todas elas falavam assim, nossa, quando eu era criança eu gostava de organizar. Eu me oferecia para organizar o guarda-roupa das minhas amigas e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa organizada. E eu falei, caramba, eu não vou falar isso porque não é verdade, né? Fica interessante a gente falar, Você mas... era bagunceira? Muito! Minha mãe falava Legal assim. isso! Minha mãe falava assim pra mim, nossa, eu não imagino você casada, eu não imagino você morando sozinha. E eu era aquelas pessoas assim que deixava tudo bagunçado mesmo, que pisava em cima das roupas no quarto, sem Nossa! nenhuma organização dentro de casa, porque eu cresci também num lar de uma mãe solteira, né? Então, aqui no Japão. Então aqui eu vejo pelas minhas clientes e pela minha mãe, as mães são muito ausentes quando é mãe solo, porque tem que trabalhar muito. Verdade. Então acaba que a criança ou adolescente fica, né, sozinho. E naquela bagunça, bem, né, à vontade. Mas não, eu não era uma pessoa organizada, como as outras organizers, eu sou a ovelha negra das organizers. Mas eu entrei nessa profissão porque eu acho ela incrível, né? Porque eu entro no lar das pessoas, né? E eu comecei com essa profissão por causa que em 2019 eu tive depressão. E eu entrei em depressão, né? Tive que me tratar, eu me internava, né? Não no hospital mesmo, porque ficava com febre, né? Dias seguidos e não era nada. Eu tive aqueles pequenos desmaio. Então, eu fiquei debilitada. E aí eu, né, fiquei impedida de trabalhar, de ser mãe, né, de fazer tudo. Porque eu queria ser uma super mulher, mas eu nunca fui, nunca serei. E aí eu fiquei doente, né, com depressão, aí consequentemente veio ansiedade, veio pânico, porque se você não trata uma coisa, vem todas essas coisas Vai atrás. desencadeando, Foi né? desencadeando. Mas graças a Deus, o meu marido e meus filhos, eles eram bem pequenininhos, né, tinham acho que 4, 3 anos, os dois, porque eles são escadinha. Mas eles sempre estiveram ali do meu lado, né? Então, quando eu fiquei de licença, né, em casa, eu não conseguia fazer nada dentro de casa. Você trabalhava na fábrica Trabalhava e ficou na de fábrica. licença da Fiquei fábrica. de licença da fábrica. Por conta do seu... Isso, porque já tinha, de repente eu tinha taquicardia, né, passava mal. Engordei muito por causa dos remédios, hoje já não tomo mais remédio, mas engordei 20 quilos e tô com esses 20, né? Então eu fiquei, né, não dirigia, porque tive a síndrome do pânico, então parei de dirigir. Tive que sair da fábrica, né, dar um tempo, fiquei em casa, não conseguia fazer nada, né? O meu marido tinha que trabalhar em 2 empregos, chegava tarde da noite e comia e saía para um baito para conseguir sustentar ali. Então, nesse período que eu fiquei desse jeito, eu falei, caramba, é difícil, né, dar conta sozinha, ainda mais nessa situação. E aí eu lembro que eu tava deitada assim e passou um anúncio assim na Netflix. Não vou falar Netflix porque eles não te patrocinam. Netflix patrocina. Passou um anúncio, né, de um documentário, série, de organizers, que é a The Home Edit. São 2 amigas. E aí, não sei como que eu fui parar ali. Hoje eu falo assim que na verdade foi Deus. Eu nem sei como que eu me tornei organizer. De repente eu tô aqui. Né? Aí eu comecei a assistir.
E olhei aquilo, a forma que elas trabalhavam, a alegria que elas trabalhavam e a alegria das pessoas que estavam recebendo. Eu tô arrepiada. Sim, eu me porque arrepiei agora também. porque eu assisti e eu chorava. Isso. E eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim, né? Porque eu tava numa situação, assim, no fundo do poço. E ali eu me encontrei numa situação assim, ou eu saio dali, escolho viver, ou eu morro, né? Dentro da gente, a gente morre, a gente só existe, né? E eu falei, quer saber? Eu vou viver. Então, assim, o meu trabalho, ele vai totalmente contramão do que eu sentia. Que eu tenho que dirigir para outras cidades, que eu tenho que lidar com pessoas, porque por causa da ansiedade, do pânico, eu tive fobia social. Nossa. Então, eu não conseguia, por exemplo, ir num mercado, né? Sentar com alguém no telefone, ou sem o meu marido ou minha mãe, né? Eu não conseguia lidar com pessoas. Então, muitas pessoas achavam que eu tava com desprezo, e não era, eu não conseguia lidar. Eu entrava em pânico, assim, se alguém conversasse comigo, ou perguntasse se eu tava bem, por que eu tava sumindo. E a gente sente muita vergonha de dizer o que está acontecendo. E as pessoas acham que aconteceu alguma coisa, mas não, às vezes não acontece nada. Mas claro que fazendo a terapia, eu descobri que eu tenho desde a infância, né? Que tem coisas não saradas que quando você vai se tornando um adulto, o copo se enche. Então eu falei assim, eu quero isso pra minha vida. A gente se cura curando os outros, né? Eu vou fazer aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. E foi assim que eu falei, vou fazer um curso, vou trabalhar na casa das pessoas. Porque eu sabia que muitas pessoas passavam pelo que eu passava, mesmo não conhecendo essas pessoas. Mas eu sabia que Deus ia trazer pessoas certas pra mim, que são os meus clientes. Então, assim, meus clientes nunca aparecem, né? No stories, vídeo, nada, não aparece porque eu deixo isso bem privado. Mas 80% sem nem conhecerem a minha história, porque eu não sou uma pessoa que fico falando sobre, né? Isso eu só falei uma vez, ano passado, que foi em Setembro Amarelo. Nem esse ano eu quis falar, porque eu não quero vender isso, sabe? Foi uma live, não foi? Foi, porque eu não quero vender só isso, entendeu? Eu sei que as pessoas vão se chegar e durante a organização elas vão contando sobre elas. E encontrei propósito no meu trabalho, porque eu acho que uma vida sem propósito não tem graça, né? Então, eu sempre tive aquela crise de identidade, né? O que eu vou ser, o que eu sou, o que eu gosto. É muito legal você falar sobre isso, de você ter encontrado agora, sendo uma adulta, o que você quer, porque muitas pessoas, às vezes, elas querem empreender, querem fazer algo, mas não sabem o quê. Tipo, não é pra mim, porque eu não sei fazer nada, ou não, sabe, não gosto Ou às de vezes nada. a pessoa até sabe, mas ela não tem uma confiança, não tem, assim, aonde você buscou? Porque acho que nessa fase de depressão, é difícil você ter confiança em você mesmo pra falar, não, eu vou fazer alguma coisa. Como que foi isso? Eu tenho um lema meu, que eu falo assim, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então, mesmo sentindo medo, eu vou. Eu fiz um trato, um compromisso comigo, que eu não ia desistir de mim. Então eu falei assim, não vou desistir de mim e eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Nossa, né? muito legal isso. E aí, nessa crise de identidade, eu sempre pensei que eu queria ser útil, né, em alguma coisa, só não sabia o quê. E nesse trabalho, eu consigo, né, ter uma renda, porque eu preciso, ninguém vive de amor, né? E praticar, a servir, porque o meu trabalho Ajudar, é servir, né? É escutar, é servir, é ajudar, é aconselhar, envolve muita coisa. Lu, voltando lá para quando você ficou com problema de depressão, aqui no Japão, foi difícil você ter esse diagnóstico preciso que realmente você estava com esse problema? Como foi o apoio? Onde você buscou ajuda? Porque eu acho que aqui no Japão tem muitas pessoas que às vezes tá passando por esse problema e não sabe como pedir ajuda. E não sabe também aonde ir. Como tratar, Como né? tratar. No meu caso, quando eu percebi, foi quando foi pro físico, né? Porque igual eu fiz terapia com uma psicóloga do Brasil e eu entendi que quando você vai pro físico é porque você já tá num nível muito hard. Então, muitas vezes a gente não presta atenção na gente, né? Não vê como que a gente tá enquanto só tá aqui, né? Então, quando foi pro físico, onde eu comecei a sentir muita tontura,
fobia, né? Não consegui ir para lugares, não consegui ir para reunião escolar. Começou a sentir incômodo. Isso, aí eu passei, a primeira vez eu passei mal no mercado, né? Eu vi tudo assim, ficar embaçado, e eu tava com as crianças. E aí eu fui de ambulância, né? Meu marido foi, chamou. Ele tava trabalhando, só deu tempo de eu ligar, eu fui indo pro carro. E foi tudo físico, tanto que eu não queria aceitar. Eu achava que eu tava com algum problema de saúde, sei lá, física mesmo. Eu achei que eu tava tendo um derrame. Problema de coração. Eu gritava, eu falava assim, eu tô tendo um derrame. Aí o médico falou, você não tá. Eu falei, tô tendo um derrame. Eu achava que era problema de coração, fiz de tudo, gente. Me viraram do pés à cabeça. Fiz MRI, fiz tudo. Fiz raio-x, fiz exame de sangue, de coração, de tudo. E eles sempre falavam, você tá com problemas de depressão. Você tá com... Então foi ele que me falou. Diagnosticar. Foi. E eu falei assim, não tô. Porque eu não queria. Porque até então, não era meu mundo. Eu não conhecia isso. Não tinha pessoas ao meu redor que passavam por isso. Eu não via isso na internet. Eu não buscava sobre isso. E pensar de você não aceitar o diagnóstico, mas você já estava ruim antes. Tipo, mas Sim, você não conseguia eu enxergar sentia. isso, né? Tipo, às vezes você tá ruim, tipo, vou levando, dá, é normal, né? Até porque ainda é de certa forma, muito meio que tabu, né? Tipo, é meio que frescura, né? Que a gente ouve falar isso, né? Daí você que, vamos dizer, tá passando por isso, você, deve ser frescura, não vou deixar, né? Exato. Até que o físico... E é por isso, hoje eu entendo que é por isso que as pessoas que têm se escondem. É pela vergonha. Porque as pessoas tratam isso como se fosse alguma coisa, uma doença de estimação, sendo que, gente, eu gastei tanto com isso, com terapia, com psiquiatra, com internação, com remédio. Tinha um remédio com que eu tomava com exames. E eu tô retomando minha vida agora, entendeu? Eu tô recomeçando agora, mas eu gastei tanto. Eu sou cristã, então, assim, muitas pessoas, né, falam, isso é falta de Deus, e você fala, meu Deus, acho que antigamente a gente ouvia mais isso ainda, que é falta de Deus. Isso acaba deixando a pessoa pior, porque Sim, ela porque é 3 anos atrás, pior, né? Então, né? querendo ou não, são 3 anos atrás. Porque a hoje gente tá guarda. mais falado, né? Mas a gente pensar que é guarda. pouco tempo ainda, se pensar em 3 anos e as Exato. pessoas pensavam assim, muitas ainda pensam, né? Sim, Que muitas, é frescura, que é falta de Deus, que é, né? No início, até meu marido falava, não, isso daí você precisa buscar Deus, tananã. Mas depois que ele viu que realmente era sério ali, ele Era questão estudou, de saúde, né? ele estudou, ele pesquisou. Então hoje, no início eu sentia muita raiva das pessoas que não entendiam, já julgava. Hoje eu entendo que é difícil você entender se você não passa. Passa, Tudo na nossa sim. vida, se você não passar, você Não vai entender a outra pessoa. Então hoje eu tenho mais paciência, sabe? Quando as pessoas têm esses comentários, né? Ou, sei lá, eu vejo, né, dando opinião, eu tenho mais paciência. Mas no início, tudo me machucava. Eu queria fugir, assim, de conversar, queria me esconder. Hoje eu entendo que é difícil mesmo. E hoje você já deparou com situações que você foi, assim, teve como ajudar a pessoa que tá, tipo, tentando, como é que fala? Tentando descobrir isso, tentando dizer assim, eu preciso de ajuda. Porque gera um bloqueio dentro da gente, a gente fica com vergonha, como a gente fosse fraca. Sabe? A gente se sente impotente, se sente inútil. Eu me senti assim. É frescura, é tudo isso. É tipo, é só você se esforçar que você sai disso, né? Tipo assim, não, vai lá e né? Fala que tá tudo bem e anda que vai dar certo. Tem pessoas que falam assim, o ego é tão alto que fala assim, não, eu não vou me rebaixar nesse nível, dizer que estou fraca e preciso de ajuda. Né? Você já deparou com pessoas assim? Muitas. É por isso que a organização mostra muito isso, né? Eu lido com pessoas assim, porque o nosso lar é reflexo do que a gente sente. Nossa, arrepiei. Porque, pensa só, o nosso lar é a nossa intimidade. É onde a gente se abriga, é onde a gente come, é onde a gente descansa. É o nosso refúgio. Então, se o lar tá desorganizado que eu digo assim, gente, bagunça ela existe, na minha casa também ela existe, tem vida, tem criança, tem movimentação.
O que não pode, o que né, já mostra indícios de que tá alguma coisa estranha é quando foge do controle. É quando tem casos assim que você vê, você fala, não, realmente casos extremos, né? Mas porque justamente é isso, a casa é como se fosse o nosso coração. Como não? É o nosso coração. E a organização você começa de dentro pra fora. Você não consegue, vai sempre voltar à bagunça. Se você fazer as coisas de casa com o coração bagunçado, não estando bem, você não sente prazer em organizar sua casa. Você faz com obrigação. Muitas vezes eu já fiz isso. Você fala, nossa, que já tá bagunçado de novo. Pra que eu vou limpar o fogão se daqui a meia hora eu vou cozinhar? Pra que arrumar a cama se vai bagunçar? Já vou deitar daqui a pouco? Porque você não tem mais prazer naquilo. Porque o seu coração não tá bem. Entendeu? É igual autoestima. Quando você cuida de você, você não tem mais preguiça, né, de se cuidar. Então, eu vejo que o coração, a casa é o coração da pessoa. Faz então, parte, as pessoas né, que me contratam são pessoas que estão passando, a maioria, né? Não são todas, porque tem bastante empreendedoras também. Que a vida é muito corrida, né? E daí mas não tem esse bastante, tempo mesmo. pessoas que, mulheres que o marido não entende, ou a cunhada, ou o cunhado, ou a amiga não entende, né? Às vezes fala assim, ai meu Deus, minha amiga comentou que eu tô gastando dinheiro à toa, mas eu não consigo, né? Porque tem a parte da triagem, que é jogar fora, categorizar, ver o que vai sair, e cada objeto, cada item tem um significado pra pessoa. Então a pessoa vai conversando, né? Vai falando. Vai abrindo a vida dela. Meio que é uma terapia pra pessoa, não, né? É uma terapia. É um trabalho muito longo. É uma terapia. Então todas elas falam assim, nossa, eu nunca imaginei que o seu trabalho era assim. Porque você vê um vídeo ali de 1 minuto. Só arrumando, né? Não vê o mostra processo. o processo daquilo. A ligação antes da organização. O pós também, o durante, né? Nosso almoço, coisas que não precisa ir na minha casa. Eu falei não, isso mas pra eu falo, ela, gente, que eu todo preciso mundo dela. precisa de uma organizer. Até eu brinco com a minha amiga que é organizer também, falo assim, vem cá em casa, eu preciso de uma organizer. Porque é gostoso, sabe, ter alguém cuidando da gente. Porque eu senti essa necessidade, né, de alguém cuidando de mim. Eu tenho dificuldade, eu gosto de arrumar, eu gosto de limpeza, né? Eu tenho um pouco de toque por limpeza. E daí o que acontece? Mas eu, às vezes, as coisas tá numa posição, tá em um lugar que se ficasse em um outro lugar, uma outra pessoa de fora tivesse uma visão diferente da minha, talvez ficaria melhor, sabe? Eu tenho dificuldade de onde colocar as coisas. Já é parte da decoração? Será? Tanto a organização também de armários, de roupa, de... Eu acho que eu tenho o mesmo problema. De panelas, não saber essas onde coisas. colocar Isso. pra ficar organizado. Parece que arruma e continua Bagunçado. Porque a organização... Eu limpo e não tá arrumado. As pessoas confundem muito o meu trabalho. Com limpeza, com decoração, com design de interiores. Eu sempre tenho que explicar, não. Porque a organização, a Organize, ela é muito novo no mercado. No Brasil, só fazem 10 anos. É novo, é uma profissão nova. E só esse ano que foi reconhecida como profissão mesmo no Brasil. Nossa. Né? Mesmo? Já tinha, né? Já tinha pessoas que trabalhavam, mas não era reconhecido como profissão. É legal, né? É igual auxiliar de dentista. Até esse tempo aí atrás não era uma profissão reconhecida. Ah, é? Nossa. É porque demora pra ser reconhecido mesmo. Vai um tempo aí, né? Coloca como secretária e a secretária faz tudo. Porque a organização, ela não é arrumar e não é limpeza, né? Porque o arrumar é assim, você arruma sua casa quase todos os dias. Sim. Só que você tem que ficar arrumando. Sim. Porque você está arrumando, você Sim. não está organizando. Né? Não é planejado ali, né? Não é um ambiente planejado para que você consiga manter. Então é diferente, a organização não. É personalizado. Eu estudo como que funciona as coisas para você, como que é a sua rotina. E aí eu vou fazer uma organização para que você legal. consiga manter. Amei. Consiga. Eu preciso de você. Eu falei pra ela, eu preciso de você na minha vida. Sério, gente? Eu não sei organizar. De verdade. Eu às vezes eu fico o dia inteiro no guarda-roupa. E quando eu olho, tipo, ele tá do mesmo jeito que eu fiz. Eu só mexi. Então, Só perdi meu tempo. Eu vou caguetar. Pode aguentar.
Pode Os conversar. móveis dela, eu não sei como é que dura. Porque eu vou na casa dela uma semana, na outra tá do outro lado. Ela vai Você mudando. Mudo. Gente, eu tenho essa Demais. necessidade. Eu amo mudança. E são móveis Tudo na vida. pesados. Eu amo É mudar pesado, de lugar. grande. Eu acho que se dependesse de mim, se eu não tivesse família, eu acho que cada dia eu morava num lugar, sabe? Mas eu é tenho legal isso. esse espírito. Eu acho que cada dia eu acordaria num lugar. Então, eu gosto de ver tudo diferente em casa. Parece que, tipo, eu tô em outro lugar, entendeu? É essa É por isso que eu sensação gosto que de eu trabalhar tenho. com organização também. Porque não é a mesma coisa. Parece pessoas que... diferentes, lugares Sim, diferentes. é disso. Eu gosto do Eu novo. gosto. Eu Coisas também. diferentes Eu também sou assim. Daí Não, eu não, mudo. não. Toda semana eu mudo de lugar. Tem Meu 3. marido quer me matar, porque Três. risca tudo o chão. 3 anos que eu mudei, eu acho que é 3 anos, o armário de cozinha tá no mesmo lugar. Eu só afasto pra limpar, mas devolvo pro mesmo lugar. Eu Na não verdade, tiro. o certo é ficar no mesmo lugar, né? Pra que você não tenha aquele trabalhão, né? mas Mas eu a organização arraso. assim, é Não, planejada. mas na casa da Bey parece que você entra na casa de outra pessoa. Muda. Toda vez que eu vou, tipo, limpar, de verdade limpar, eu vou arrastando. E eu só sinto que tá limpa assim. Eu não tá sinto bom. que ela tá limpa não- se eu não é mudo de algo lugar. ruim pra você, algo Parece que eu bom, não limpei. É uma maneira de você desestressar. É verdade. não Geralmente acho é quando ruim. eu tô estressada. Se hoje eu me estressar, no outro dia eu faço Querida, isso. você anda estressada sempre? Ando. Pior. 5 filhos, negócio, gente. Quando a Tem gente jeito. for lá, tiver mudar, é porque a Vê tava estressada. Naquela aquela semana eu tava estressada. Mas aí tem o lado bom, ela desestressou. Sim. É bem assim É mesmo. bom que descansa Às vezes nos tô de móveis, manhã né? com a cara mó fechada. Daí eu limpo tudo, todo mundo Ai, chega, eu tô tá mó feliz daí. É bem assim. Então é isso que eu digo que é personalizado. O que funciona às vezes pra mim não funciona pra você. Então eu não posso ir na sua casa fazer algo que funciona pra mim. Eu vou por conversar isso com você, ver o que aham. fica fácil pra você, né? E fazer um projeto ali pra que fique organizado, Que legal. pra que consiga manter. Você organiza a casa inteira da É isso que pessoa? eu quero saber. É pra casa ou é de uma vez cômodo? não, por cômodos. Porque uma organização por um cômodo dura umas 10 horas de trabalho. Caracas. Porque Nossa, não em é casa vai arrumar. durar mesmo. Diferente de se eu chegar lá e Arrumar. tem Sim. muita gente assim que me procura e fala, nossa, eu contrato uma diarista, mas não consigo manter arrumado. Eu falei, por quê? Você quer organização, né? O que você quer? Você quer limpeza, O que que é arrume a organização? Porque uma diarista não vai organizar. E uma Vai. organizer não vai limpar. Então eu seria a diarista, que eu só limpo. Não, mas entendeu? Então, assim, é diferente, né? Aham. Que legal, Que legal, né? É bem interessante isso, porque eu acho que a gente não presta muita atenção. Quando a gente a gente presta atenção, vamos deixar limpo, mas não numa organização. Como seria, assim, é pra, tipo assim, pra ficar mais fácil da pessoa, sei lá, no dia a dia, pra se tornar mais fácil? Praticidade? Ou... Praticidade, pra otimizar tempo, que é coisa que a gente não tem sim. hoje em dia. Então, é muito legal É um investimento isso. pra ter uma qualidade de vida. Porque às vezes a pessoa pode pensar, é frescura, só pra deixar Mas a gente organizado. pode- Mas Não, não, não é. economizar tempo. Não, pra otimizar tempo mesmo. Aham. Tem até pessoas que, os homens famosos, inteligentes, que compram, igual o Pyong Lee, por exemplo, que usa só roupa preta, já ouviu dizer? Aham. Sim. Pra ele otimizar o tempo dele. Não É. que eu vou fazer isso, porque eu não conseguiria também. não, Mas é. é meio que isso, pra você estudar como otimizar o seu tempo, pra que fique funcional, prático, você consiga manter, e não só a dona de casa, mas todos, né? Por isso que eu coloco etiquetas pra treinar todo Legal. mundo. Porque muitas vezes o marido fala, cadê não sei o quê? nunca Aí você acha. vai lá e explica, tá não sei aonde, não. Se eu achar... né? Aí depois da Aí você vai lá e organização, acha. não tem desculpa. As esposas falam assim, tá etiquetado. Se eu falar, ou você não Ótimo. sabe ler. Tá na Ótimo. gaveta B, escrito meia calça. Entendeu? Que legal. Então fica prático pra todo mundo. Principalmente para as crianças, né? Porque os Mas meus... sobre a limpeza, as pessoas se preocupam muito mais com a limpeza, né? Não é, do que com a organização. Que vai muito naquilo que eu falei sobre o que a gente quer mostrar, o nosso emocional, o coração da casa. Muitas de nós, muitas vezes, a gente quer mostrar que a gente tá bem. Então a gente coloca uma roupa bonita, a gente coloca uma máscara e fala, tô bem. Saio, converso, e dentro não tá. E na nossa casa, as pessoas sempre querem fazer isso. Quando vem uma visita, você pode ver.
Você vai limpar, correr, tirar tudo do lugar, vai esconder Esconder debaixo. tudo no guarda-roupa. Coloca dentro do guarda-roupa Debaixo toda do bagunça. guarda-roupa, debaixo da Chega uma cama. coisa Porque legal. você quer esconder aquilo pra mostrar que tá tudo bem, que sua casa é limpa. Mas ninguém pode abrir teu armário. Ninguém pode abrir teu gaveteiro. Cai tudo em cima. Porque dentro não tá Principalmente organizado. que fica ali embaixo. Porque não tá se preocupando com o interior da casa, com o seu interior. Então, E eu acho que quando só limpa e não organiza, é tipo, limpou, mas daí você não tem lugar certo, espaço. Daqui a pouco já tá tudo bagunçado de novo, tudo, né? De certa forma, Dura sujo. muito tempo. Não dura. não Por dura. isso que eu acho que é bom você conciliar os dois, né? É. Tipo, Eu acho que é um organizar casamento e perfeito. é. Ô, Eu acho Lu, um você casamento falou perfeito. que cresceu aqui no Japão, né? Uhum. Você veio pro Brasil com quantos... Ou Do Japão. Perdão, pro Japão com quantos anos? Eu tenho 28, já faz 20 anos que eu tô aqui. Já Você fui pro tem Brasil. 28 Já fui pro Brasil, fiquei um pouco lá, né? Só pra passear mesmo. Mas não estudei escola japonesa, Não? assim. Não, Estudei só até o Gonense, né? Depois fui pra escola brasileira. Ai, mas gente, minha infância foi muito... Mas, como eu disse, né? Como meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, então... Você é descendente. Sou descendente. Então eu fiquei nessa de escola japonesa, escola brasileira, casa de um, casa de outro. Ah, tá. Então eu não cresci num Mas lar e- organizado. O japonês você domina? Eu sei conversar. Eu não que sei. legal. Não sei falar coisas muito difíceis, como organização, por exemplo. Eu sei me comunicar um pouco, né? Até porque os filhos das minhas clientes às vezes só falam Nihongo. Então eu preciso me comunicar com eles. Porque quando eu vou organizar para uma criança, eu faço com a Você criança. faz com a criança? É isso que eu queria saber, que legal! Eu faço com Então, a se você criança. fosse na minha casa, que são 5 crianças, você falaria com eles? Falaria com eles. Eu não vou Será que falar- resolveria? Eu não gosto de fazer E vai, quando falar, ele vai não falar em tá. japonês, às vezes eles escutam até Os mais do filhos que a gente dela falando em entende português. mais japonês. Então, às vezes eu peço pra eles etiquetar pra mim, eles acham o máximo, né? Tem muitas mães que falam assim, eu duvido você dar um jeito. E depois elas falam assim, nossa, Luana, você conseguiu. E tem uns que até pedem, falam, mãe, quando que você vai chamar ela pra fazer as minhas coisas? Porque eles legal! acham divertido. Os meus filhos, o maior tem 7 e a menor tem 6. E eles fazem as coisas deles desde que eles tinham 5 anos. A Manu, desde que ela tinha 4 anos. E o meu filho desde que ele tinha 5 anos. Então, eles que guardam a roupa que sai da lavanderia, dobra, guarda, tira a roupa do varal, guarda os brinquedos. legal. Porque é uma coisa Ajuda muito também. que eles não vê como chatice. Porque você vai Você precisa ir na minha colocando casa. ali na mente da criança e se tornar algo bem legal. Aham. Entender que é uma equipe. Eu sempre falo assim, gente, a gente é uma equipe, né? Se a mamãe falasse hoje, eu não quero cozinhar, daí Ninguém ia Diogo, comer. ninguém vai comer. Ah, não, mamãe, é verdade, é uma equipe. Entendeu? Então, você vai trabalhando ali na criança. Que legal. E é bom que ensina a criança a crescer nesse espírito de equipe, porque quando ela for trabalhar, provavelmente ela vai trabalhar com pessoas, vai ter que lidar, assim, né? Aprender a trabalhar em equipe, né? Tem muita criança que não aprende a isso, né? responsabilidade, né? E Ela aí sabe chega que na- ela tem Sim, sim. né? Muito essa responsabilidade de fazer E isso. eu tento não colocar como assim uma obrigação ruim, Aham. mas uma obrigação de você, né, ter empatia, ter compaixão. Então, às vezes eles falam, não, eu vou ajudar a mamãe, né? E faz lá, fazem do jeito deles. Tá Sim. tudo bem. Eu não vou lá e reclamar, falo, você dobrou errado, você colocou errado. Não, eu compro até organizadores que eles nem precisam dobrar. Entendeu? Pra que eles enfiem ali e não bagunça. Mas que eles consigam fazer, tá ótimo. Né? Aham. Porque a gente também tem que tomar cuidado pra não exigir demais, né? Reclamar. Porque daí se torna uma Igual coisa com o chata. marido, a gente quer a ajuda deles, mas eles vão fazer, a gente reclama. Porque Aham. eles não fizeram É do nosso direito. jeito. É a mesma Que coisa pra com gente é criança. direito, né? Mas eu aprendi a controlar isso. Porque eu queria a ajuda do meu marido, mas ele ia fazer uma coisa e eu ia lá e falava assim, não é assim. Aham. É de outro jeito. Uhum. Sim. Né? A gente reclama, e com criança também. Eu aprendi a relaxar e deixar fazer do jeito deles. Nossa, que legal. Isso é importante mesmo, que a gente como mãe, a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança, Sim. porque a gente quer que a criança faça do nosso jeito. E ela às vezes não Não consegue vai fazer não do vai, nosso porque jeito. cada um jeitinho tem seu delas. jeito. Nem você vai fazer do meu jeito, né? sim, Então sim. é É muito do jeitinho delas. É, a gente E às acaba vezes as mães atrapalhando. falam, às vezes as mães têm mais apego do que a criança. E as mães falam assim, ai,
Você vai lá, mas eu tenho certeza que ele não vai querer se desfazer de... Não que eu vou na casa da pessoa e vou obrigar a pessoa a jogar fora. Porque tem gente que acha que eu sou uma pessoa que vou recolhendo tudo e mando embora. Não. Se você falar assim, Luana, eu gosto disso aqui, eu não quero me desfazer. Tudo bem. Eu não quero que a organização seja algo ruim pra você. E com a criança a mesma coisa. Só que quando a gente vê, é a mãe que tem dó de jogar o brinquedo. É a mãe que tem dó. E a criança não, porque... Ali ele começa a entender, eu não uso, né? Tem muitos brinquedos que não usa. Só vai lembrar se você falar que vai jogar. Sim, é verdade. Não em é? casa era Então assim, você não usa? Olha, tem crianças que precisam desse brinquedo. Ou que tal, se não tem ninguém pra dar, a gente ir lá, às vezes não ganha nada nos usados. Mas pra criança, nossa, eu ganhei uma moeda. Né? Então, às vezes, eu vou com a criança na loja de usados e falo, vamos vender essas coisas? Vamos. Então, é algo legal. Você me ajuda? Eu faço a criança entender que ela é importante pra mim também. Que eu preciso dela no meu trabalho. Então, muitos falam assim, eu posso usar a rotuladora? Pode, coloca aqui pra mim. Né? Que é esse daqui? Escreve, cola, tá no chi e tal. Então, assim, fica algo bem didático, divertido e a criança começa a entender aquilo. Começa sabe? a gostar, tipo, Começa foi a legal gostar. fazer aquilo, então isso Ela não é uma sente coisa prazer, ruim, né? sim, sente fazer. prazer. É porque geralmente é o contrário, a gente manda a criança Só fazer impõe. brigando, né? Só impõe. E Já era pra ter explica. feito, olha essa bagunça. É assim que a gente Explica. fala, é assim que eu Igual faço. na época dos meus pais, era não. Por que não? Porque não. Né? A gente não sabia o porquê das coisas. Sim, sim. Hoje a gente tem uma ideia de que, né? E ainda Vamos falou assim, conversar. não faz perguntas. Só faz. Só faz. Que eu Só tô faz. mandando. É bem assim mesmo. Mas é difícil mudança de hábito. É muito difícil. E assim, vamos dizer, você foi, fez essa organização, tipo, quanto tempo, mais ou menos, você chega a voltar depois ou a pessoa consegue manter? Muitas conseguem manter, mas tem a manutenção. Também, se a pessoa quiser, aí é um valor a menos, né? Principalmente se é closet, assim. Tem pessoas que não querem dobrar roupa mesmo, ou guardar, quer chegar em casa e não fazer nada e me chama pra manter, né? Ou até mesmo... Até porque a vida aqui é corrida, Ou até né, mesmo comprou coisas novas, mudou a rotina. Não sabe onde guardar. Aí chama de mas é muito difícil. Que legal. Então Nossa, muito legal. é um gasto que você tem, mas que, né, vai te facilitar a vida e se você Mas consegue claro que manter tem ela aquelas mais pessoas vezes. assim que mesmo com a organização não vai, porque já é um problema, né, que não consegue mesmo, né? Eu acho que eu teria esse problema. Não, Eu sou mas muito não péssima pode em pensar organizar assim. as coisas, não, sabe? É fácil, Manter. E manter Assim. as Não, coisas. quer um exemplo? Tem uma colmeia de meias. Tá ali o buraquinho certinho pra você colocar aquele par de meia. É só você abrir a gaveta e enfiar ali. Mas tem gente que mesmo tendo isso, abre e joga. Isso daí já não é porque você não, né? É porque realmente é um hábito e precisa Você trabalhar. trabalhar em você, sabe? O que você quer, né? Você não quer mudar de vida, não quer ter qualidade de vida, não quer se sentir bem onde você descansa. Então é isso. Que legal. É assim, quando você viu que esse negócio, que isso seria um negócio mesmo, que você... Seria o seu trabalho, né? O que traria sua fonte de renda, assim. Quando que Ou eu... desde o começo essa já era Já foi esse o propósito? De dinheiro? virar o seu trabalho. Virar o seu 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 empreendimento. Gente, pra ser bem Ou sincera... você fez o curso só pra assim, eu preciso fazer um curso? Preciso ajudar os outros, mas tipo, sem Não, essa só pensei, segunda eu pensei, intenção eu de preciso, virar um negócio. eu preciso achar sentido na minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me curar. Gente, eu sempre falo, ninguém tá 100%, né? Quem tem isso tem que lidar com isso pra vida toda. É uma montanha russa. Hoje eu não tomo mais remédio, hoje eu não faço mais terapia e tá tudo bem. Aquelas... Tá o lencinho aqui. Tô brincando. Então, hoje eu consigo lidar, eu aprendi a lidar. E isso é muito legal, né? Com a terapia eu aprendi a lidar. Mas o intuito nunca foi dinheiro. Hoje eu penso no dinheiro. Eu preciso trabalhar de uma forma para que eu ganhe mais dinheiro, porque, como eu disse, ninguém vive de amor, né? E hoje em dia é muito difícil o homem sustentar a família sozinho. Principalmente se você tem uma casa, né? Se você tem uma casa comprada, um carro. Então fica pesado nos dias atuais. Mas não foi no início pelo dinheiro, porque até falo que se for pelo dinheiro, gente, eu tinha parado faz tempo. Não faz nada, né? Já tinha gente? parado, mas É bem realmente difícil.
foi pelo meu propósito mesmo de alcançar vidas mesmo. E é algo que eu tenho muito forte dentro do meu coração. Que legal. Que é o meu propósito maior. Até quando eu desanimo, assim, eu sempre falo, assim, que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que eu tô nisso? Por que eu tô no meu negócio? Sim. Né? É pelo dinheiro que eu tô me estressando, pelo dinheiro. O dinheiro tá compensando, muitas mas vezes não, né? É isso, ou é pelo meu propósito. Então, eu sempre tento trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, eu falo que uma profissão sem amor, né, igual na Bíblia fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Então, ainda que eu trabalhasse para ganhar dinheiro, fazer o que for, fosse a top das organizações do Japão, se não tivesse amor, você não é feliz. E você se encontrou, né? Eu me encontrei. É tanto que você fez uma tatu, né? É uma tatu? Eu tenho uma aqui, mas aqui foi no meu QQ, gente, que eu tava trabalhando na loja, organizando a loja lá em cima, e Você simplesmente fez o desenho de uma casa, É que não dá né? pra ver. Ai, Eu simplesmente desci, Ela aí fez uma tem casa. tatuador Que na legal. loja e eu falei assim, faz aqui. Uma casa. Uma casa, mas Eu achei muito todas legal. as crianças acham que eu que desenhei. Porque eles acham que é Olha, fofinho, gente, que sabe? lindo. Que desenho de criança. Ah, Mas eu queria marcar mesmo. Aham. Apoia aqui pra mim, por favor. Eu achei muito Nossa, que lindo. Eu disse, legal. eu falei pra ela, tipo, a prova de que realmente ela se encontrou, né? Sim. Se- Eu sou muito parecida com você, Verônica. Eu trabalho com isso, invisto nisso, né? Tanto que eu investi em vídeos, ainda não saiu, mas esse mês eu investi em foto, em vídeo, para fazer vídeo institucional, landing page, para deixar algo mais, né, profissional e valorizar o meu trabalho, né? De Que colocar legal. isso nas pessoas. Olha, eu tenho valor no meu trabalho, eu invisto nisso, invisto Sim. duro, pesado, meu tempo, tudo. Eu sou mãe de 2 crianças também, invisto meu dinheiro nisso, né? Mas mesmo que eu tô nisso, trabalho duro pra isso, e se um dia chegar o tempo de parar, tá tudo bem também, né? Porque eu gosto de fazer coisas novas. Aham, sim, É o meu sim. momento. Eu acho que todo momento é pra ser vivido. Então, se eu tenho esse momento pra ser uma organizer, eu vou investir, vou dar o meu melhor, Sim, vou trabalhar com isso. E eu acho que eu vou ainda ser, né? Eu tô pra esse caminho. Mas se um dia surgir outra coisa, eu vou dizer, nossa, E um você dia se apaixonar por outra coisa, porque tem Isso. isso. Às vezes aquilo não vai ser sua paixão a vida inteira, né? Não é porque você começou, não, eu vou morrer com isso, mesmo que não estiver dando tão certo mais. Eu, não, eu tenho que continuar. Não. Gente, tem organizers que era arquiteta. A minha professora é engenheira, né? Tem organizer que tinha outras profissões, né? E teve essa transição. Então, eu também posso ter. Não sei o dia de amanhã, mas eu me divirto com o momento. Eu me divirto como organizer. É a primeira vez que você tá entrando no mundo do empreendedorismo? É a primeira vez. É a primeira vez. Aqui no Japão, você tá no grupo MEI? É Mulheres Empreendedoras e Investidoras. Aí a Cibele, que é a esposa do Marcelo, do investidor no Japão, aí ela criou esse grupo para incentivar as mulheres, Aí né? fala de finanças, né? Como Isso. precificar. Uma vez por semana a gente faz um chat, né? E Que aí legal. discute. É legal que bem é legal. tipo, todo mundo que tá no grupo é meio que ou já tá dentro do negócio. ou pensa. querem. Então é legal que cada um conta lá um pouquinho, né? A sua experiência, suas dúvidas, e uma vai ajudando a outra, sabe? É bem Legal. Agora eu tô indo mais, assim, de né, abrir meu coração, andando mais pra conhecer as pessoas. Porque eu comecei a empreender, mas eu nunca gostei de internet. Todo mundo fala assim, nossa, parece que você... Eu falei, não, gente. Nossa, parece que você leva muito jeito. Mas eu não tenho muita Parece vergonha. mesmo que Então, você mas leva eu tenho muito muita vergonha. Se eu pudesse, gente, eu não trabalhava no Instagram, na internet. Eu só queria trabalhar. Mas aqui no hoje Japão em não dia, tem como. nem no Brasil, porque Nem no Brasil, né? eu converso com as professoras lá no Brasil e em todo lugar hoje, gente, todo você lugar. precisa vender na internet. É onde as pessoas estão, né? Onde as pessoas Antigamente as pessoas estavam na televisão, agora elas estão na internet. E a Demora gente, muito tempo que, na a gente que internet. empreende tem que fazer, né, esse Tem que tá network ligado. pra ter contatos, conhecer pessoas e também abrir um pouco a visão, né? Às vezes a gente fica Mas muito é difícil, no é nosso uma coisa que eu tô mundinho, assim, aprendendo ainda, Isso é legal. né, indo aos poucos, mas empreender foi um caminho, assim, que eu digo que é uma faculdade de vida pra De mim. finanças, você tinha alguma noção?
Ou você teve a dificuldade de como precificar verdade, o seu é serviço? bem mais, né? Para precificar Não, seu serviço. quando a gente faz o curso, Já a dá uma professora noção. dá uma base. Só que o que eu ganho aqui é É pouco pelo que no Brasil se ganha. Uma organizer no Brasil é muito bem paga. Aqui no Japão, até as japonesas que fazem esse tipo de trabalho, não faz igual gente brasileira que trabalha aqui, né? De ir fazer tudo. Elas vão ali, dão uma mentoria, dão aquela consultoria presencial, vai fazendo junto. É bem caro, uns 40 mil por umas 3 horas. Aqui eu trabalho umas 10 horas e ganho 11, entendeu? Caramba. Sério? Então, é então muito assim, Eu acho barato. que legal você falar, porque quem ouve isso acha que esse serviço é muito Acho caro. que é Eu muito mesma caro. achava. Agora você falou 11, te pode ir na minha casa. Que dia você pode? Então, eu tinha uma noção que era muito caro, porque Eu achava porque que era eu muito conheço caro. uma no Brasil também. porque Inclusive- na verdade é um pouco a mais. Só É, que só a aqui, gente- como eu lido com estrangeiros agora, no momento, é difícil você os brasileiros, isso vem muito da escravidão, né? Vem brasileiro, muito de nós da brasileiros, cultura né, gente? brasileira, Isso. de não valorizar a mão de obra, sempre quer daquele jeitinho, né? Diferente nos Estados Unidos, que uma diarista ganha muito mais, às vezes até que alguém que trabalha na fábrica aqui. Sim, Porque sim. vai muito da cultura brasileira. Então, eu penso ir pro ramo japonês até. Ah, é legal. Eu também acho. Quando você o conhece japonês a- valoriza muito, né? Você já conhece a mão de Mari Kondo? Conheço. Nossa, eu acompanho ela demais. Só que o estilo, cada organizer tem seu estilo. Ela tem o estilo dela, né? Uhum. Que é de fazer aquilo, de É. rezar pelas coisas, de agradecer. Fazer o Eu falo, gente, na agradecimento. quinta roupa já tô. Já tô, pode jogar Quinta roupa já tô assim, joga. Não tem que agradecer nada. Ou fica, Então, aquele agradecimento tipo, que já ela... põe pra dar pra alguém. tá bom, mas ela não. Obrigada. É. Obrigada, foi muito útil, não sei o que. Eu, meu Deus do céu, quando eu olho, eu falo, meu Deus, não. Eu tenho o meu jeito. É muito eu sou muito assim. prática. Então, ela foi reconhecida aqui, mas ela ficou rica mesmo nos Estados Nos Estados Unidos. Unidos. Sim. Aonde ela mais ganha é nos Estados Unidos. E Ela não até- é reconhecida aqui. É. As pessoas, nem todos conhecem a Maria Kondo. A Maria Kondo é conhecida lá fora. Lá fora. Ela tem trabalha até uma lá. equipe. Ela trabalha lá. Sim, lá ela fora. nem fala inglês, eu acho, Não, tão bem. Agora bem. ela fala um pouquinho, mas no início, quando ela Ela começou a Sim, vender, a né, pra autora, televisão, É. que ninguém patrocina aqui, televisão, ela leva uma tradutora. E eu falo, É. gente, isso é muito legal, porque isso é não ter vergonha, é você mesmo se verdade. arriscar. Se arriscar. No início, quando eu comecei, eu tive uma amiga que me ajudava. Não, porque eu tinha muita vergonha de lidar com as pessoas e por causa da fobia social, eu falei, gente, como é que eu vou lidar com pessoas, né? E eu Que tinha... legal que sua amiga te Nossa, ela ajudou. abraçou muito a minha causa. Ela falou assim, Lu, eu não tô trabalhando, né? Então eu vou com você, se você quiser parar no meio do caminho, fazer um time, né? Porque começava a me dar um pânico, assim, dirigindo. Ou lidar com pessoa, ficava ansiosa. Será que essa pessoa vai gostar de mim ou não? E ela me ajudou, assim, eu sou muito grata. Hoje eu consigo caminhar com minhas próprias Nossa, pernas. que legal. A gente não é Fico ninguém nervosa sozinha, né? toda vez que é um cliente novo e eu falo, meu Deus do céu, ai, tomara que dê tudo certo. Dá sim, eu tenho ainda, só que eu aprendi a lidar. É interessante, né? Sempre quando a gente começa a empreender, sempre tem a participação de alguém. Sim. Porque Que ninguém é estendeu a nada mão. sozinho, Não todo é mundo sozinho, precisa de de alguém. Difícil. Sim, Todo sim. mundo É precisa de alguém. interessante isso, né? Difícil mesmo. Até meu marido ajuda, a gente chama as meninas que trabalham comigo, né? Quando eu chamo elas chamam meu marido de Pereira. Pereirão, que é o faz tudo. Ah, ele ajuda também. Ele ajuda quando a Eu gente vi, precisa. você abriu um espaço, foi isso? Não, ali vi, vai é. ser um quartinho na casa da minha mãe, né? Onde eu vou começar a trabalhar, porque home office é muito difícil, né? Tem muitas coisas que te distraem. A gente que é mãe, a gente tá lá respondendo roupa. E vai. Ah, é roupa. mesmo? Apitou a máquina, Ah, a isso aqui. roupa. Estudar em O que casa tem é na muito. geladeira? Por isso que eu E eu tenho muito acontece problema de comigo. concentração. Então, aqui eu tô fazendo um esforço. Eu tenho muito problema com concentração. Então, eu falei, não dá. Muitas coisas me distraem, eu acabo procrastinando em algumas coisas. sim. Eu preciso me organizar, eu preciso ter um lugar pra eu ir trabalhar. Pra eu ir trabalhar ali, chegar em casa, acabou. Entendeu? É, tem isso de a Legal. gente que trabalha pra gente mesma, a gente conseguir dividir, né? Tipo, agora é a hora que eu faço, agora é a hora da minha família. É muito Sim, difícil não tem isso, horário, gente. você tem que Eu respeitar. não consigo.
Sim, no início até tinha pessoas assim que me ligavam de repente e eu atendia, porque eu não queria ser mal vista. E a gente erra por isso. Né? Porque você precisa Gente, colocar... quando eu trabalhava com roupa, era meia-noite e meia, tinha gente me ligando. O Miguel falava, o que é isso, Vê? Tipo, era gente ligando. E daí você não quer ser mal educada, você atende. Você, tipo... Quando eu trabalhava com carro. E você precisa vender, então, não, mas a pessoa tá querendo comprar. Senão ela não vai comprar. Não, Se hoje eu marco desligar. um horário, eu falo, vamos conversar a tal horário? Que tal a gente amanhã a gente se encontrar nesse horário, né? A gente faz uma reunião, videochamada, porque senão você fica desorganizada total. Você atende pela internet? Ou só presencial? Atendo virtualmente também. Que legal. As reuniões podem ser virtual. Pode, dá pra fazer organização online. Só que isso daí vai muito da pessoa. Porque às vezes as pessoas escolhem fazer online, né, pelo preço. E não adianta, porque se você ir só pelo preço e não tiver determinado a fazer ali, você vai desanimar. Daí, tipo, a pessoa vê o que ela faz, você vai guiando. Isso, quando ela vê que se encontrou naquela situação, fala, tem até gente que fala assim, não, chega, eu preciso te contratar. Ou desanima e não termina. É mesmo, porque é meio ruim. Eu ia ficar descabelado de não, melhor você ir lá mesmo. Mas e daí, antes de você ir lá na casa, você vai antes na casa da pessoa e olha ou você conversa com a pessoa antes? Na verdade, as organizadas, elas fazem a visita técnica, né? No Brasil, por exemplo. Porque o Brasil é muito grande, tem muito cliente numa cidade. Aqui não. Aqui é cada região. E no início eu ia, mas não vou mais. Se for fora de Comac ou das redondezas ali, eu não vou mais. Porque às vezes eu ia fazer a visita, ver, e a pessoa não fechava. E aí eu só perdia o tempo, né? E os gastos com a locomoção. Sim. Então hoje, se for fora de Comac, né? Eu vejo por câmera. Por foto, vídeo. A pessoa te mostra. Isso, me mostra. Aí eu passo ali o orçamento, precifico. Mas se for pela região ali e a pessoa quiser que eu vá até lá, porque tem gente que quer que eu vá pra me conhecer, entendeu? Aí eu vou. E deixa eu te falar, quando você vai assim, quem organiza, tem aquelas colmeias, é assim, não é? Isso. E daí, vamos dizer, eu não tenho. Na minha casa não tem. São gavetas, a gente... Gente, eu odeio dobrar roupa. Então, as minhas roupas são tudo estendidas no cabide, e do cabide eu ponho lá. É assim, eu não dobro roupa. É isso que funciona pra você. Não funciona muito bem, mas não é. Mas é esse jeito que eu acho mais fácil. Mas seus cabides tudo é o mesmo? É igual? É o mesmo. É o eu mesmo? fui lá e comprei um monte, tudo Aí do mesmo. Mas assim dos não funciona. cabides. Não funciona assim, porque às vezes tô na pressa, tipo assim, a intenção era assim, cada um pegar o seu lá e enfiar no armário. Mas às vezes tô na pressa e eu mando 2 vezes, gente, eu sou daquela. Falei uma vez, você não fez, eu não fico falando, eu vou lá e eu faço. Que é o problema, né? Daí eu vou lá, cato tudo, mas de vez eu ir lá pendurar, subir lá em cima, eu deixo no sofá. O que, então, por isso, a E daí intenção então, é... tem que ter uma cesta do lado do sofá. A dobrado. intenção era catar ele já do varal e já pôr lá, sabe? Pra nem amassar, já que eu não passo roupa. Então, mas não funciona muito bem assim, não. Só que daí eu não tenho as colmeias, tipo, calcinha, meia, vai na gaveta. E daí, no caso, você indicaria onde comprar? Como seria isso? Sim, se é online eu indico, mas quando eu organizo eu faço as compras. Ou a gente que legal! encomenda. Na verdade, não sei se viu ali, não trabalho mais com colmeias assim, mas no Brasil usa aquela colmeia, você deve conhecer porque você é costureira, de plástico cristal, e aqui não vende. Não tem vende, aquela isso que eu tem nunca aquela vi em lugar de nenhum. redinha, né, no E AliExpress. eu não gosto. E eu também não gosto. Eu só gosto se for pra paninho, assim, mas pra roupa, pra... Eu não gosto porque eu acho que... Ela fica enrugadinha, né? É. Aí no início eu queria usar as colmeias estilo Brasil aqui. E aí eu tenho uma amiga que costura e fomos ver e tal. Mas sai muito caro, porque pra quem costura aqui é difícil, porque o material daqui é muito caro. É caro. É muito É isso caro. que eu tento falar E as pras pessoas acham clientes. que a costureira aqui é caro, mas não é. É porque pra você Os produtos fazer são caros. é muito caro. A gente foi pesquisar, no mínimo, se fosse juntar mão de obra e ainda ela baixando mesmo e colocar os produtos, uma colmeia sai por 2.000. E quem que ia comprar Pra 10 ninguém. colmeias Meia. por 2.000? Colmeia. Né? Ninguém, verdade. Tá muito caro. Sai mais caro do que te E aí contratar. eu tive que adaptar com as da Nitori, que não é nem pra roupas assim, né? Mas pra peças íntimas.
E aí eu também gosto muito de pendurar, porque eu acho que funciona muito bem. E eu acho que para as crianças é muito mais fácil eles enxergarem lá E pra do quem que não nas tem, gavetas. pra quem não tem espaço pra empendurar, que é o meu caso. Meus armários é muito pequenininho e agora eu dei o maior para as crianças, porque eles têm mais coisas, e fiquei com o menor. Então é muito apertado pra empendurar, né? E ficou eu e meu esposo no mesmo armário, sabe? Aí tem que ver. Aí porque eu dei preferência pras camisas dele, que amassa muito, né? Só que tá muito difícil guardar minhas roupas lá, tudo. Aí tem que ver, porque tem gente que fala que realmente é pequeno, não tem espaço, mas às vezes dá sim, né? Mas na visão da pessoa, Você precisa É que ir não lá dá. então. mas a escolha do cabide, ver se é a altura, se é muito alto, a gente coloca 2, né? Tem varão que engancha, né? Dá pra gente usar a altura, a profundidade. Então, mas o meu é daquele que tem aquela divisória no Ah, meio. sei. O Ai, de japonês, né? é. Uhum. Que não tem como você colocar aquele cabide que você vai descendo, sabe? Não, mas é que tem que olhar, né? Eu não consigo falar sem olhar. Eu queria comprar um armário. Meu marido odeia muita coisa. Por ele a casa não teria nada, só um Nada. futon no chão. Ai, por mim também. Eu não teria sofá, teria tipo os puff ou um tapete com umas almofadas jogadas. Ah, eu gosto Já de tô pouca querendo jogar o coisa meu. também. Essa aqui foi muito Não, cara, mas aí, então eu fico com dó. mas aí os puff, ele ia ver um monte de coisa. Ele não gosta, ele gosta de Nada? espaço. Ele não gosta que não fique nada no meio do caminho. Ele fica colocando as coisas tudo pros Pro cantos. Eu também sou assim. Você Eu é gosto de assim? pouco Ele também. gosta de espaço. Eu gosto de espaço também, não gosto de muita coisa, não. A minha cama eu coloquei no meio do quarto, porque ninguém gosta de dormir perto da parede. Aí toda vez ele fica empurrando um pouquinho. Ainda bem que são as camas daqui, né? Que se fosse do Brasil, aquelas que você nem Aí consegue eu empurrar. pego e trago ela pro meio. Aí ele vai empurrando, vai empurrando. Nossa! E por onde ele passa, ele vai empurrando as Anda as coisas coisas. pros cantos, sabe? Pras paredes. Ele gosta de espaço. Qual foi, assim, o seu maior desafio desde que você começou nesse ramo? Acho que autoestima, confiar mais em mim. Lidar com pessoas é bem difícil, né? Sim, Você ouvir coisas, ouvir comentário, ou querer colocar um preço acima, né, em cima do seu, né? serviço. Então, tem que ter paciência, tem que ter amor mesmo, Tem. porque você tem que aprender a lidar. E eu, muito imatura, né, de empreender, de idade também, porque 28 anos eu sou muito nova, então... né, aprender a lidar com isso é difícil, porque até então eu tava na minha bolha. Lidar com pessoas já é difícil, você não estava bem também quando você começou, foi, exato. né? Exato. Tudo Foi era mais novo, difícil ainda. Muitas coisas dá gatilho, né? Então, mas assim, foi bem difícil confiar em mim, sabe? De falar assim, não, eu consigo. Então eu sempre falo assim, no final sempre dá certo. Sim. Porque às vezes, gente, experiência também, organização você pode até estudar, mas você precisa colocar a mão na massa, principalmente no Japão, que é tudo diferente do Brasil. Você faz o curso do Brasil, mas a arquitetura daqui é diferente, os produtos aqui é diferente, aqui não tem variedades igual no Brasil. No Brasil tem lojas para personal organizer, tem tudo, e aqui não, você tem que se virar. Então foi bem difícil. Hoje não, hoje eu falo, não, no final eu vou conseguir, sempre dá certo. Que Enfim, legal. sempre dá, né? Já aconteceu de uma família te contratar e não esperar que você fosse fazer esse serviço realmente de personal e está esperando que você faça uma limpeza, por exemplo? Não, no contrato eu já deixo escrito Você isso. já deixa deixo tudo E certinho. você tem indicação de pessoa, quando a pessoa quer um combo, vamos supor? Você tem parceria com pessoas Sim, que eu tô fazem? começando... Parceria, assim, não parceria de arroba ou nada assim, mas realmente por amizade, né? Eu conheço tal gente Que você faz indica. isso. indico. Ontem mesmo eu tive uma reunião com umas meninas que elas querem fazer esse, né, pra gente se ajudar, assim, né? Porque o serviço delas, né, engloba muito o meu e a gente tava conversando. Então Que isso eu acho legal, bem legal, isso é assim, muito porque legal. eu falei, é verdade, o trabalho de vocês acabam fazendo um cleaner no closet e depois precisa de uma organização, né? Então, indico sim. Porque eu sinto muita falta. Porque às vezes eu não tenho tempo de limpar, sabe? Sim. Ah, Eu acho maravilhoso. Eu falo assim, nossa, Eu preciso, vou chegar num né, na nível minha que eu não vida. vou mais limpar a minha casa, não. Porque eu não
eu organizo, mas limpeza de ficar ali eu não gosto. Eu não Só o gosto de básico organizar. mesmo. Ainda quando eu não pego pra tenho limpar, eu tanto. gosto de fazer isso. Eu não gosto de organizar. Porque Eu não sei. é uma coisa mais que você tem que ficar pensando, você tem gente. que, né, gasta mais tempo. Agora a limpeza é mais... É, você vai lá e faz. Eu sinto falta de limpeza. De pessoas, né? Com fácil acesso pra limpar quando eu tô nos apuros, sabe? Às vezes eu passo a semana inteira, eu não tenho aquele tempo de pegar e fazer aquele solde de verdade, sabe? E se eu não fizer durante a semana, chega final de semana, Pior, eu não quero né? nem sair de casa, eu quero limpar, sabe? E aí entra a parte Mas do- aí do- tem tá a família, sabe? Então é complicado. Isso é o que eu sempre falo com meus clientes, né? O que você tá investindo, né? Uhum. Porque você trabalha pra caramba, passa horas fora pra conseguir pagar o aluguel da sua casa, né? Ou a parcela da sua casa. E quando você chega em casa, você não consegue aproveitar ela. Aproveitar ela. É mesmo. Você passa o final... Todo mundo fala, quando chegar o Yasumi, eu vou fazer isso em casa. Por que você vai esperar chegar o Yasumi? Porque não faz Você nada não vai por aproveitar seu Yasumi? Você vai aproveitar Vai- seu Yasumi é. pra fazer as coisas de casa? Então, assim, você Pior mesmo. tá servindo a sua casa. A casa não tá te servindo. verdade Você tá mesmo, trabalhando verdade. pra você servir a casa. Pra você Verdade. simplesmente pagar e chegar lá e falar, meu Deus, né? Ficar com aquela sensação ruim ou gastar todo o seu tempo ali no final de semana, no dia de Eu semana. acho que quem não arruma assim a casa, não organiza a casa assim no dia a dia, eu acho que chegando no feriadão ela não organiza também não. Não, Porque é eu um não ciclo, faço. né? Dá desânimo. É. Porque você fala assim, nossa, por onde que eu vou começar? Sim, Então, tem você tanta Ah, isso eu faço todo quase dia. Quando eu vou limpar minha casa, gente, sério, eu fico tipo olhando por. Sério, eu passo Por um onde tempão. começa? Tipo, por qual lugar eu É começo? verdade, Qual quando lugar é começa? verdade. E, gente, é muito seguro, porque eu tenho uma amiga que ela é muito boa em limpeza, sabe? E daí ela chegava em casa e num instante ela, tipo, pum, na hora ela dava um jeito. Tipo, ela não ficava igual eu pensando por onde ia começar. Só vai, Ela faz, só né? ia fazer daqui a pouco. E eu não, demora o dia inteiro pra limpar Ah, algo. se eu começar a limpar mesmo, por exemplo, eu gosto de tirar tudo dos armários, gosto de eu limpar, gosto de tirar também pó, tirar tudo e depois arrumar tudo. Mas daí é um dia pra um quarto, outro dia pro outro. Mas e esse dia que eu não tenho? É bem assim. Eu Sabe? gosto de estipular, assim, tal dia eu vou focar nisso, né? Outro dia naquilo. Só que eu em não faço casa tudo de eu uma terminei. vez, não. Eu tenho Não, tentado não dá fazer tempo. isso. Marcada na minha agenda, cada dia um lugar. Só que quando eu terminar aqui, lá já tá. Nossa, de perna pro ar. Eu funciono diferente. Mas eu acho muito importante também colocar. A gente não percebe, mas a gente não pede ajuda às vezes, né? Não, mas eu é não. importante. É o pedir que eu ajuda das falei, tipo, pessoas às em vezes eu casa. mando uma. Já tá um erro aí, né? Tipo, mas às mas vezes eu falo, mandar- faz isso. Se eles não fazem, já me irrita, gente, de verdade. Eu falo, isso é pra me ficar estressando, falando, vou lá, eu mesmo e faço, sabe? É. Ou não faço e ninguém faz, e daí Eu gosto de vira aquele manter. tropé. Eu gosto de manter a organização, a casa limpa. E quando chega no feriado e final de semana, é momento da gente fazer bagunça. Não, mas Funciona dessa forma. Mas tem vida. Sabe, O a gente problema não é bagunça. Gente, o problema não é vocês fazerem sujeira, bagunçar. A gente Não, come a sua pipoca, a casa fica suja, cai pipoca de dentro do sofá, eu Aham. deixo aí. Durante a semana eu dou um jeito. Porque daí é limpeza, você consegue ali limpar de novo. O que eu digo é fugir do controle, de você não conseguir, né, manter ali, ou de ter ânimo pra fazer as coisas. Tem umas casas, eu já vi essas pessoas que limpam, que, nossa, é muito lixo. A pessoa estoca, sei lá, lixo dentro de casa. Você já pegou alguém Já. desse Que, nível, já chamou que você? acumula, Tem Que bastante acumula. acumuladores Nossa. compulsivos. que acumula embalagens. É, Tem, também. Aham. Tem uma Tem, dó sim. de jogar as embalagens Tem. fora. Apesar que as embalagens aqui no Japão são Apesar que eu tenho várias. Apesar que eu tenho 50. Apesar que meu armário, Ela até ela parou. Você viu? Foi falar. O Suji falou, bomba. Ela foi julgar e ela... Opa. Mas as embalagens aqui no Japão parece Elas que são é feita fofas pra mesmo. gente não descartar. Não, às vezes o Miguel fala isso. Tipo, que bonitinho, dá pra você usar. Usa pelo menos mais uma vez com alguma coisa. Daí eu, tipo, né? Vou lá e jogo, gente. Porque Mas já se tem. você Porque eu tenho coleciona- muita coisa. Daí Mas pensa eu guardar você isso. guarda, coleciona e te faz bem, te traz alegria, não tem problema. Agora tem gente que não consegue desfazer, se sente mal. Gente, aí é um acumulador. É. Você Tem uma tá coisa. Tem uma precisando coisa de ajuda. que dificilmente eu jogo fora. Eu vou revelar bem.
Sabe aqueles potinhos de geleia? De vidro? É esse que o de Miguel vidro. mandou guardar. Ai, gente, eu não consigo jogar fora. Mas você usa pra outra coisa? Uso. então eu tá coloco, ótimo. eu coloco os furicaque das crianças. tá Ah, se você aí usa, não, aí então tá você tudo bem. usa. Eu Aí não tá tudo uso, bem. fica lá. Mas às vezes, então não, mas às vezes não tem o que colocar dentro, mas eu deixo lá uma fileira. Tá, deixa lá durante 6 meses. Coloca prazo. Se você não usar durante 6 meses, Você não vai usar mais. Você não Mas vai eu acho usar tão mais. bonitinho, sabe? Eu falo assim, gente, isso aqui foi feito pra jogar fora mesmo. Então é uma coisa sua. Os vidrinhos de óleos, de azeite, de óleo de gergelim, aquelas coisas. É tão... Você guarda isso também, Mari? Não guardo, Não mas vou. Eu falei, então você já tá, Tá no nível aí. tá nível de acumulador. Mas tem vontade de guardar. eu tenho vontade, porque assim, eu vejo tão perfeito, tão É muito tantos fofinho, detalhes, que eu falo assim, ai, se eu... dava pra servir pra alguma coisa, mas o quê? Mas eu lavo, deixo ali. Não, mas se não tá atrapalhando a sua vida, ou a rotina da sua casa, não tá te fazendo mal, tá tudo bem. Tem umas bebidas, não tem umas bebidas que tem umas garrafinhas tão lindas, gente, uns sucos, sabe? Eu, mesmo até antes de trabalhar com isso, eu sempre fui muito desapegada às coisas. Ah, você então, eu também sou. eu até falo assim, eu me acho muito estranho às vezes com as minhas clientes, porque às vezes eu mexo em caixa de lembrança, né? De memória afetiva. E a minha memória afetiva é desse tamanho aqui. Tem o mínimo, assim, dos meus filhos, o mínimo do meu marido, o meu também. Eu não guardo tudo, porque tem gente que guarda tudo. Tudo, Eu guardava, tudo, mas tudo. eu me livrei. Eu não, eu guardo. coloco, tipo assim, tá, a primeira foto, eu estipulo ali, né? Mas eu tenho uma cliente que hoje ela é minha amiga, que a maioria dos meus clientes se tornaram meus amigos. Que legal. Se tornaram meus amigos, graças a Eu Deus. tenho, sabe o que? Do meu filho mais velho, tem 12 anos. O primeiro tufinho do cabelo, quando cortou. Nossa! Então, eu não tenho isso, então Eu por isso também que eu falo, não eu tenho. me sinto meio Gente, fria. sou muito às vezes. desligada. Eu também. Eu perco todos os dentes pela casa que Não, arranca. meus dentes, todos dentes os joguei dentes dos tudo meus fora. filhos eu tenho em casa. Gente, eu joguei tudo. Eu também, eu coloco pra fora do Tava lá dente, aí atrapalhando depois esse monte de some. dente aqui. Fui lá e joguei. Eu Aí, tenho. enfim, aí eu tenho uma Todos. cliente que ela fala que ela é... Eu racho o bico, porque eu aprendi muito com ela. Ela fala assim, Lu, eu sou uma consumista saudável. E eu falo, realmente você é. Acho que você é das poucas pessoas que eu conheço que tem muita coisa em excesso, acervos, mas que é uma pessoa saudável mesmo, que gosta disso, se diverte e usa tudo. Usa tudo. E ela tem carinho pelas coisas. Então, assim, eu vou falar isso porque isso ela permitiu, tá? Então, eu não falo coisas que não pode falar. Eu fui mexer na caixa de recordações que eu fui fazer pra ela. E aí, encontrei uma parte cheia de cartas, né? E eu fui... Pra eu selecionar o que é carta ou o que é embalagem, eu tenho que dar uma olhada. Eu não vou ler, mas eu olhei... Ah, carta, né? Aí, tudo tava... Um embrulho, por exemplo, se tinha uma mensagem pra ela, ela guarda. Eu falei assim, você guarda até o embrulho, né? A gente brinca. Hoje eu tenho essa intimidade com ela, essa liberdade. Eu também guardo minhas cartas. Ela me dá. Aí, eu até achei engraçado, porque eu falei pra ela assim, né? Eu coloquei na minha cabeça, depois eu vou falar com ela que não precisa guardar as embalagens, deixa só as cartas. Aí depois eu vi uma embalagem minha, que eu dei pra ela com a minha coisa. Eu falei assim, pode deixar. Vamos deixar aqui mesmo. Fica aqui, bem bonitinho. Quando eu vi, eu falei assim, não acredito. De um ano atrás, quando ela me contratou, que ela foi uma das minhas primeiras, assim, eu falei assim, olha, ela guardou. E eu fui encontrar só esse ano. Falei, nossa, ela guardou uma coisa aqui, uma sacola que dentro eu coloquei umas coisinhas pra ela, mas ela guardou a sacola. Só que na minha cabeça tava assim, eu vou falar pra ela que as embalagens vão descartar, que faz muito volume, deixa só as cartas. Aí quando eu vi a minha, eu falei assim, Vamos deixar aí mais um pouco? pode ficar, esse aqui tá Eu fofinho. ganhei um kit de beleza da Suzy. Não sei nem se ela vai lembrar no meu aniversário. Eu lembro. Ah, sim. Da caixinha branca. Primeiro eu demorei pra usar as coisas, porque eu não queria gastar. Aí eu falei, mas tem que usar, senão vai passar da validade, né? Aí comecei a usar. Mas a caixinha tá lá. Do mesmo jeito. Eu uso pra colocar, tipo, coisinhas minhas, sabe? Boba. Mas você Aí, tá usando. toda vez que eu olho a caixinha, eu lembro. Foi a Suzy que me deu no meu aniversário. Sabe? Essas coisas assim. Isso é legal. Isso é legal. Eu não falo assim, joga. Não.
Agora tem gente que tem roupa que ganha. Eu tive uma cliente que teve várias roupas que ela ganhou de amigos que dão de presente. Ela não usa, não gosta, E fica não com serve. dó de E fica dar. lá, fala assim, olha, quando é roupa e não é um objeto que você deixa de enfeite pra lembrar da pessoa, né, alguma coisa assim, eu não acho muito legal permanecer. Mas se você ficar mal de dar, né, ou de se desfazer, tudo bem. Porque eu não quero que você tenha uma experiência ruim com a organização. Senão a pessoa fala, nossa, eu odeio organizar. Tem gente que guarda tudo das roupas. E roupa, querendo ou não, é um lugar, né, que ocupa um espaço lá dentro, né? Aí eu até acho, né, melhor se desfazer. Que uma vender. outra pessoa use, né? Você E não tem pra nada ela- que você guarda assim? Eu tenho Ou uma se é uma coxa. roupa, assim, Uma coxa. Eu tenho uma coxa que era da minha avó passou Nossa. pra minha mãe, da minha mãe me deu e ela tá em casa. Eu não uso, porque eu tenho medo de estragar, mas fica lá no saquinho, guardada. é uma coisa... Tem até roupa assim, falo, se é tão importante pra você, coloca num quadro, né? E coloca na parede. Seria a deixa da minha mãe, podia cortar um pedaço e fazer isso. E ficaria ali pra Tem sempre. gente que usa, porque é tipo, aquelas a feitas à roupinha do mão, bebê sabe? e faz um cinto de pelúcia, não é? É, aham, sim. Tem essa maneira aí de você guardar a recordação Seria e muito ver, mais- né? É porque fica tiver no no saco, eu armário, nunca olho, né? verdade. Tá E lá, nunca eu sei usa. que tá, mas nunca uso e tá lá. Um quadro seria bom, daria um bom, né, lugar pra isso. Verdade. Nossa, mas é interessante isso, porque você não somente otimiza o tempo espaço. da pessoa, o espaço, devolve alegria ali pra pessoa se sentir bem estando na sua casa, né? Se sentir realmente confortável, mas também tem esse lado da memória afetiva, né? Que você, às vezes, está guardado lá tanto tempo, lá no fundo Você nem do- lembra mais que lá aquilo no tá fundo ali. do armário, que a pessoa tem anos que não vê, não mexe, e de repente, nossa, aí vai lembrando, né? Vai trazendo as lembranças. Eu acho incrível esse trabalho, né? Porque incrível. envolve tudo, não é só organização. É um estilo de vida, é uma mudança de vida, mudança de hábitos, bem-estar, autoestima. Eu acho que envolve muita coisa. Ah, e fora se chegar na sua casa e tá tudo ali organizadinho, Ah, é outra coisa, né, Você gente? descansa, né? De- Quando tá aham, bagunçado, você parece fica que- feliz, aliviada, nossa, É. né? É aquilo, você tá aproveitando Tá a sua casa. Usufruindo, né? Daquilo que a gente conquistou. E, gente, nessa correria, a gente mesmo com negócio, agora com o podcast. Gente, eu não tenho dia pra ficar parada, vamos dizer, vai aproveitar. Ou eu tô limpando, ou cozinhando, ou vendo Fazendo coisa do vários Donas. nadas. E daí, tipo... Adoro fazer nada. E não Se não me tem. perguntar o que você vai fazer final de semana, se Deus quiser, nada. Não tem Adoro. esse nada. Daí, tipo assim, é legal, que daí é uma coisa que fica menos pra gente fazer, né, gente? Mas Que eu você também pode aprendi- ocupar esse Eu tempo. também aprendi a relaxar, sabe? Porque às vezes a gente fica muito habitolada e não faz com prazer, sabe? Ai, preciso fazer isso de casa, isso aqui. Não, tá tudo bem você não fazer também. Porque nós, mulheres, a gente se cobra muito, né? Porque a gente quer passar uma imagem pro nosso marido, pros nossos filhos, pras pessoas. Quando a gente tá pra parir, a gente não começa a fazer tudo de uma vez. É por causa da ansiedade. É, Então, tem é gente que verdade, né? desconta. Todo mundo fala, começou a fazer assim é porque vai nascer. Mas é porque a gente fica ansioso mesmo, né? Eu sou Começa assim, a querer se eu deixar tenho tudo alguma pronto. coisa- pra O aquilo. grau do meu toque por limpeza é tão assim. Hoje eu tô tentando trabalhar, tô até fazendo terapia pra Coitada, conseguir. quando a Mari vai em Trocar casa, serviço, você não tá nem organização. Ela fica com tom. eu não vou mais lá. É. Pra você ter ideia, todos os dias eu cheiro a toalha pra ver se dá pra usar ou já tá na hora de lavar, sabe? Eu não consigo, tipo, sair do banho, me secar sem cheirar a toalha. A toalha tem que estar cheirosa. E eu já tô com medo. Eu falo, coitada, quando vai na minha casa. E ainda brigo com meu marido e falo, você não cheira a toalha antes de se secar? Ele, não. Pega lá e se Ah, mas seca. é mania, né? Mania. Cada um tem sua mania, Tem, né? eu Cada sou um muito tem chata suas com coisas. copo. Eu cheiro copo antes. Qualquer lugar que eu vá. Ah, eu não cheiro, eu olho. Nossa, Eu sério? não. Porque às vezes ela tá limpa na aparência, mas no cheiro não. Eu cheiro. Ah, De que tanto tem- que eu não olho, derrubei. Que eu só fui pegando
Eu não olho. Tipo Não, assim, eu quando olho. você olha, ela tá limpa. Mas ela Gente, eu não se sou não lavou assim. direito, ele fica com Sabe? cheiro, né? Eu não- Parece ovo. Eu não sou assim, Eu não nunca gosto, fui eu assim. sei E qual. nem sou assim agora. Eu só sou assim de reparar na bagunça se eu vou trabalhar. Se não, eu não ligo de verdade pra casa dos outros. legal. Só que depois que eu comecei a trabalhar com organização, nossa, pararam de me chamar pra ir socializar na casa dos outros. Ficaram com medo. Gente, eu quero ir pro churrasquinho, eu quero sair de casa. Pode me chamar mais. Todo mundo, quando me vê, fala assim... Chegou você pode a vir dona aqui da pra- organização. eu falo, gente, eu nem reparo. A pessoa fica inquieta. As minhas amigas começaram a ficar assim, falo, gente, para. Tudo agora na minha Porque casa. já sabe que você trabalha com isso, então você vai Mas reparar nada a na ver, cabeça da eu gente, não- né? Fora do trabalho eu não vou reparar, nem quero reparar, entendeu? Eu Aham, quero sim. aproveitar o momento. Só que depois que eu comecei a trabalhar com isso, meu Deus, Você fica com medo. minhas amizades sumiram, pararam de me chamar pra eu ir na casa delas. É igual as meninas, elas não usam mais roupa descosturada. A Mari... Não, hoje eu lembrei de você. Eu tenho uma blusa azul que eu gosto muito dela. E como tá frio, eu falei, eu vou vestir. Quando eu olhei pra ela, tinha umas bolinhas que eu falei, deixa eu trocar, senão a Mari vai falar. É igual eu ontem na live. Deixa eu ver aqui que roupa que eu vou usar. Vou pegar uma mais social, senão a Mari vai falar alguma coisa. Ela chama a atenção da gente. Ah, mas eu não, eu Não, sou ela muito chama. desencanada. Todo mundo, eu tenho uma imagem, eu já até acostumei. Todo mundo que me vê sem me conhecer acha que eu sou metida, que eu sou fechadona. Eu achava. Mas todo mundo acha isso. Tanto é que eu tô até, nem fico mal por isso, porque eu me acho insuportável. Quando eu me vejo, que eu relaxo os músculos, eu falo, gente, que cara de nojenta. Eu sou insuportável, mas não é porque eu quero, é porque eu sou assim. É igual eu, as pessoas têm uma imagem que sobrava. Mas eu É, sou você passa um extremamente ar mais de- desencanada. Eu como brava, qualquer né? coisa. Eu De autoridade. não tenho É, de autoridade. problema Tipo, as pessoas aonde acham que eu sou ir, brava. o que comer. Vixe, eu sou muito desencanada. Só que as pessoas têm essa imagem de mim que eu sou... A gente vai fazer tipo nosso assim, churrasquinho, então. então, as pessoas têm essa imagem de não me toque, não me rele. Só que depois que elas me conhecem, falam assim, nossa, ainda bem que você não repara, que você come qualquer coisa. Eu falo, claro! Até minhas amigas mesmo antes de conhecer. Eu falei, não tô acostumada. Tanto que teve até uma época que, vocês podem ver, eu não costumo fazer live. Eu só sou convidada, eu não costumo chamar. Porque teve uma época que eu peguei trauma, assim, de tanto que eu ouvi isso, que eu tenho cara de metida. E eu falei assim, gente, o que eu posso fazer com a minha cara? Alguém tem que pagar uma plástica pra mim. Porque desde criança eu ouço isso. E agora, com a exposição, você ouve mais, né? E às vezes as pessoas te julgam só pelo que te vê ali, né? E aí teve até uma época que chega até a ser hilário, mas eu comecei a me filmar. Pra fazer as coisas. Pra você saber? Pra eu ver ver como é que eu que- fico que- quando eu relaxo os sim. músculos. Porque eu tô aqui tentando que ficar de interessante. normal assim, mas geralmente eu fico assim, eu sento assim, aí eu tô assim toda Encosta hora. pra trás, toda- você cai pra trás. Eu sou muito assim, tranquilona. Eu falo que eu tenho duas personalidades. Ao mesmo tempo que eu sou assim, mais menininha fora, eu sou muito moleque, porque eu cresci com meninos, com amigos homens. Então eu sou muito moleque. Então, às vezes até falo que eu preciso ter mais paciência pra lidar até com as mulheres, porque tem coisas que eu falo, tá bom, sabe? Tá bom. Não é né? tanto assim. Mas teve uma Descolar. época É que eu difícil, né? ouvia comentários assim, né? Fulana falou que não foi com a sua cara, que você tem uma cara de metida e tal. E eu fiquei tão habitolada com isso que eu comecei a me gravar, assim, sabe? Treinar como que sorri, como que se expressa. E eu fiquei... aquilo que eu falei, autoestima. Hoje não, eu falo, bom, quando alguém quer enxergar algum defeito em você, Vai. não importa o que você seja, o que você faça, vai enxergar Sim. algum defeito. Mas no início eu ficava treinando, eu falei, gente, porque realmente eu me acho insuportável quando eu relaxo os músculos. Que interessante, né? Apesar de que eu, no começo, eu não gostava muito da minha voz. Eu achava muito fresca. Eu falo, gente, que essa voz No é muito começo fresca. de quando? Quando- No começo do podcast? Ou- No começo... Sério? Agora? Há pouco tempo? Até pouco tempo. Por isso que eu não me expunha de jeito nenhum. Tanto o meu rosto, principalmente a minha voz. Quando eu me escutava, eu falava, como que as pessoas me suportam? Porque eu não suportava me ouvir. Nossa, Sério? Suzy! Eu me Mas achava tem essas muito, neuras, né? tipo... Nossa. Não metida, assim, mas como se fosse uma pessoa muito metida, não, mas muito enjoada, sabe? É assim que eu escuto a minha voz.
trabalhei bastante, né, pra isso. Mas, pra mudar, mas é Nossa, difícil. eu acho Engraçado, porque eu acho ouço sua e não voz- acho. Será que é porque a gente conhece? Eu acho que é eu porque não conhece. sei. Você já ouviu alguém falar isso pra você? Não. Acho Então que é só coisa por da aí. cabeça mesmo. Da cabeça da Suzy. Mas eu me ouvindo, eu não gostava. Não gostava, assim, eu ficava, gente, Quando eu que ouço a céu. minha voz de áudio, eu acho ela muito estranha. Diferente, E muito às vezes a fininha. gente tá nervosa e às vezes a pessoa acha que Mas a gente não é tá mais grossa fazendo quando tô falando descaso, mas a aqui? gente só tá nervosa, tá Não, com é igual? vergonha, entendeu? Nossa, que feio, então. Verdade. Não, mas a voz. Quando começou esse negócio aí de WhatsApp, de gravar áudio, nossa Deus. Eu falava, e agora? Apago ou deixo? Você vai ver. Que a voz- Outro dia eu tava falando com a Suzy, né? Eu disse, Suzy do céu, eu tava olhando minha primeira live que eu fiz. Que voz era aquela? Não era minha. Eu fingi ter uma outra voz. É verdade. Porque eu não gostava. Da sua? Aí, Nossa! olá, gente, eu sou a Mais suave. Por 2 minutos, né? Porque não Aí dá vai pra mudando, vai conseguir. soltando. Depois vai mudando já. Aí eu disse, desde quando eu falo mansinho? Falo meio bruto mesmo. Mas é legal, porque daí as pessoas vão se identificar com você. Não é? Tem isso de Sim. identificar, É, né? tem. É, As pessoas com a personalidade parecida com a sua vai se identificar com Não, você. Sim, tem que ser a gente mesmo. O meu tom de voz, a forma que eu me comunico é meio bruto. É meio bruto mesmo. Não é nada É delicado. verdade, né? A gente que sabe. Mas eu acho que é legal elas, porque tipo assim, vocês são amigas, então cada uma se aceita aqui, né? Aham. Com acertos e defeitos uma da outra. Mas eu acho que essas coisas que nos conectou tanto, né? Porque foi divertido. Eu falo sempre que hoje eu acho mais difícil fazer uma amizade. Porque hoje em dia, pra você ter uma amizade mesmo, tá muito sensível. Aham. Pra você ter uma amizade mesmo, é difícil, porque a amizade dá trabalho. Dá. Até você chegar num nível que você pode chegar aqui, Sim. você Ter bruta, ela falar assim, liberdade. a Mari tá assim, porque certeza é quando... E não pegar e falar assim, nossa, a Mari é uma pessoa arrogante, Aham. né? Porque ela já te conhece, então... As Eu pessoas não gosto têm de- paciência Não mais, tem, né? eu gosto de Tipo, ter... Eu Tipo, tenho... não enche mais Eu conheço É. muitas paciência. pessoas, mas poucas pessoas frequentam a minha casa. E eu tenho poucos amigos mesmo, onde eu não preciso pisar em ovos, né? Onde eu preciso sempre estar me explicando, né? Eu era uma pessoa, né, por ter passado por umas situações difíceis na infância, eu era muito carente, sabe? Muito dependente emocional. Então, sempre que alguém falava alguma coisa, eu já me explicava. E aí piorava mais ainda, porque eu sempre quis me explicar, sempre quis pedir desculpa, sabe? Sempre me colocava lá embaixo. Hoje não. Hoje eu sei por que eu sou assim, ou por que eu agi de uma tal Sim, forma, né? Eu tenho essa mais autoconfiança. Então, eu ficava mal por essas coisas, assim, né? Mas hoje, eu escolho bem meus amigos, assim, e consigo ser quem eu sou. Até mesmo trabalhando. Hoje, eu sou do meu jeito mesmo e tá tudo certo. Eu sei E que a gente tem que ser, né? O que a eu gente é. eu acho assim, no meu ponto de vista, eu acho que ninguém precisa mudar pra agradar ninguém. Não. Né? Eu acho que é com minhas falhas que a gente vai ter uma amizade e eu reconhecendo também a falha do próximo e tolerando aquilo. Eu sempre peso o seguinte, as qualidades das pessoas versus as falhas. E eu analiso a minha também. Entendeu? Então, a qualidade das pessoas supera tudo isso. E tudo isso é necessário para a gente conseguir ter aquele equilíbrio, saber até onde a gente é o nosso limite, saber até onde a gente pode ir, o que a gente não pode fazer, o que a gente não pode falar. Sabe? Conhecer o território. Eu acho importante, fundamental. Mas eu já tive muita dificuldade por as pessoas não me compreenderem e eu ficar frustrada. E eu simplesmente falar assim, a vida segue, sabe? Chegar a dizer assim, não preciso passar por isso, porque a pessoa não... Tentando explicar pra pessoa me compreender. Então, eu sofri muito com isso em São Paulo. Lu, se fosse pra você dar um conselho pra quem quer começar o seu negócio, o que você acha?
conselho você queria ter recebido quando você começou? Ainda quero... Tô brincando. Eu acho que é não ter medo de se arriscar. Eu acho que se a gente tem medo e tem insegurança, todo mundo tem. Mas se a gente não confiar na gente, ninguém vai confiar. É igual quando eu decidi me reerguer. Eu tinha meu marido, meus filhos ali, até amigos, né? Mas tudo dependeu de mim. Se não fosse eu pegar, levantar e falar, bora, acorda, levanta, eu ia continuar ali. Eu poderia estar recebendo muitas coisas, mas eu ia continuar ali. Então eu vi que dependia somente de mim. Então eu acho que é você confiar em você, ter autoestima, confiança e, no meu entendimento, é realmente acreditar em Deus e entender que tudo tem um propósito. Acho que todo mundo vem pra cá com alguma missão, sabe? E quando você encontra a tua missão, a gente é feliz naquilo, né? Tem as situações que nos colocam pra baixo, mas eu acho que tudo é um aprendizado. Eu sofri bastante nesses 2 anos. Muita coisa aconteceu. Nossa, cada coisa que eu ouvi, cada coisa que aconteceu, que eu caí e eu não sabia lidar, mas hoje eu vejo e eu falo, caramba, eu precisava disso, eu precisava cair e ainda preciso de muita coisa. Preciso me lascar mesmo pra aprender. Porque eu acho que não tem como você renascer se você não morrer, né? Então, eu acho que é não ter medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo. Tá bem, Sandra. E amar também o que faz, né? Descobrir o que você fazer. gosta, né? Eu acho que ela é um exemplo disso, né? De você descobriu. Se você não tem amor, não vale de nada. Porque às vezes, no todo o início, o dinheiro demora pra chegar. Sim, não vai ter aquilo pra te Consequência, impulsionar, na então verdade. tem que ter. Então o amor supera. Tem que ter Se o você amor. tem paixão, tem amor, você sabe, você acredita que uma hora o dinheiro vai chegar, né? Que vai ser a consequência. Dessa dedicação. Dessa dedicação, desse amor. Então, quando eu vi ela fazendo a tatuagem, eu falei, nossa, como ela se encontrou, como ela ama fazer isso. Então, estamos encaminhando para o final do podcast. Mas antes de terminar, um espaço para agradecer ao professor William Novaes, né, estratégias de marketing, aqui do nosso podcast. É o responsável de entregar esse conteúdo para muitas pessoas. Então, para você que está assistindo, não esquece de se inscrever no nosso canal. Dá like aí, gente. Faz. É só clicar lá, dar um like, porque, assim, esse podcast é composto por mulheres que é dona de casa, que é empreendedoras, tem uma vida muito corrida, agitada. E a gente montou esse projeto, um projeto de unir forças, né, para ajudar pessoas que estão empreendendo, pessoas que querem empreender e que acham que é impossível, né? Então a gente montou esse projeto para levar para vocês pessoas assim como a história da Luana, de superação, que se disponibilizou, veio de longe, dar essa entrevista aqui para chegar até vocês. Então, não hesite em se inscrever, dá like. Obrigada! Eu falo o quê mesmo? Esqueci. Fica divertido. Aí depois a gente faz erros de gravações. Estamos começando mais um podcast Donas. Não. Bem-vindos ao Bem-vindos ao podcast Donas. Tira esse vai! Corta, não tem isso. Bem-vindos ao podcast Donas, convidado de hoje. Tudo aqui a gente faz festa.